Olá pessoal, um assunto muito controvertido e as pessoas têm me perguntado é sobre o dízimo. O dízimo, eu quero contar a história do dízimo primeiramente para vocês, para depois dizer para vocês no final que não é obrigação dos gentios. O dízimo foi instituído por Deus no judaísmo quando houve as 12 tribos de Israel. Uma dessas tribos não trabalhavam e por isso essas pessoas eram sustentadas pelas outras 11 tribos. Cada uma das 11 tribos dava o dízimo e juntava esse valor e sustentava essa tribo que chamava a tribo de Levi. Isso é o Antigo Testamento, judaísmo. No Novo Testamento, nós observamos que essa palavra dízimo aparece em apenas 3 livros. Um deles é Mateus, porque Mateus escreve aos judeus, não é mesmo? Outra delas é Lucas, que inclusive uma menção do Senhor Jesus Cristo diz que aquele que dava o dízimo não foi para casa justificado, mas sim aquele que se dizia pecador e pedia misericórdia de Deus. Lucas capítulo 18. Observamos também em Hebreus, que o livro aos Hebreus é livro aos judeus. Hebreus e judeus é sinônimo. Observamos que ali não fala da obrigação do dízimo, mas quer mostrar que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque para mostrar que existia um sacerdote fora da linhagem de Levi. Então nós observamos claramente que o dízimo não é obrigação, mesmo porque o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas e nenhuma delas mencionou a palavra dízimo. João escreve 5 cartas e nenhuma delas menciona a palavra dízimo. Pedro escreve 2 cartas, nenhuma delas menciona a palavra dízimo, não está mencionada a palavra dízimo no livro de Tiago, nem no livro de Judas, então nós podemos observar, nem no livro de Marcos, então nós podemos observar que dízimo não é obrigação dos gentios. Quem são os gentios? Todos os outros povos que não são judeu, brasileiros, italianos, portugueses e por aí afora. Esses são chamados na Bíblia de gentios. A esses não é obrigatório dar o dízimo. Nós observamos uma citação de Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Eu quero ler com vocês no versículo 18 que diz assim, ó, versículo 10. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos carregar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. O que Pedro estava falando? Que a salvação é pela graça e que o fardo nas costas dos judeus não deveriam ser colocados nas costas dos gentios. Aí alguém vai dizer, mas e aquela citação de Malaquias capítulo 3, versículo 10 que diz, pode o homem roubar a Deus? Sim, nos dízimos e nas ofertas. Primeiro lugar, Malaquias é Antigo Testamento, escrito único e exclusivamente para judeu. Segundo lugar, por que Malaquias é o único livro que diz, pode o homem roubar a Deus? Porque nós precisamos saber que Malaquias foi escrito em 438 a.C., na mesma época que Neemias foi também escrito. Aconteceu Neemias e Malaquias na mesma época. Observamos, por exemplo, que Neemias, capítulo 10, versículo 37, ele assume, junto com todo o povo judeu, uma obrigatoriedade de dar o dízimo. Nós vamos dar os dízimos, as ofertas e todas as coisas para Deus. E não fazem. Por isso Malaquias cobra. E é por isso que está daquela forma. Porque eles prometeram e não fizeram. Então esse é o motivo pelo qual está daquela forma em Malaquias capítulo 3, versículo 10. A igreja do Senhor Jesus Cristo, os cristãos, os gentios, não são obrigados a dar o dízimo, não deem o dízimo, porque nós estamos sustentando pessoas que não temos certeza que é de Deus, porque uma igreja do Senhor Jesus Cristo, uma igreja que está fundamentada no Senhor Jesus Cristo, ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, conversando com Pedro em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele disse assim, ó, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, a igreja é edificada em Cristo, e não em dinheiro, em dízimo ou em oferta. A igreja tem que ser edificada no Senhor Jesus Cristo. Buscamos na igreja do Senhor Jesus Cristo, buscamos os nossos cultos, buscamos nas nossas reuniões prosperidade espiritual e não física. Por quê? Mateus capítulo 6, versículo 33 diz o quê? Busquem a Deus e a sua justiça em primeiro lugar e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, o objetivo da igreja é procurar a nossa prosperidade espiritual.
conhecer a Deus e viver em Deus. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe.